Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. E quando você pensa que já viu de tudo e que nada mais é capaz de surpreendê-lo, eis que do nada surge um filme que é sim capaz de surpreender a nós todos. Estou me referindo ao filme Não Olhe Para Cima. Eu ontem, por acaso, zapeava sem nenhuma empolgação a grande tela, lá pela Netflix, até deparar-me com esse filme, Não Olhe Para Cima. Resolvi dar uma chance ao mesmo, e logo nos primeiros 10 minutos percebi tratar-se de um grande filme, mas não um grande filme por nos dar algum prazer, e sim por nos dar até um certo asco em relação a tudo que está acontecendo. O filme é incrivelmente surpreendente porque conseguiu mostrar a idiotia na qual estamos todos imersos. Uma rápida sinopse do filme. No longa-metragem, o filme dura pouco mais de 2 horas, é um filme bastante longo. Uma candidata a PhD, Jennifer Lawrence, a atriz que interpreta Kate DiBiase, descobre um novo cometa, um cometa que está em rota de colisão com a Terra. Junto com seu professor Randall Mindy, Leonardo DiCaprio, DiBiase percebe também que o asteroide, que agora leva o seu nome, não é apenas gigante, como está em rota de colisão com a Terra. O impacto destruirá o planeta. Os dois, mais o Dr. Clayton, interpretado por Rob Morgan, do Escritório de Coordenação da Defesa Planetária da NASA, que de fato existe, vão até a presidente dos Estados Unidos, mas aqui eu preciso chamá-la de presidenta. É a presidenta Jeannie Orlean, interpretada por Meryl Streep, daí porque a chamo de presidenta, porque tal como na vida real, a atriz tem apenas 2 neurônios e interpreta muito bem uma presidenta com 2 neurônios. Bem, aí podemos imaginar do que se trata. Os 2 cientistas dizem à presidenta que existe 99,6% de chance do gigantesco cometa, que tem 10 quilômetros de diâmetro, chocar-se com a Terra. E a presidenta pergunta, mas o que isso causaria? Causaria a destruição total do planeta, evidentemente. E aí, aí começa a grande idiotia do filme, que nos constrange o tempo todo. A presidenta não dá a menor pelota para o fato, apoiando-se numa pequena margem de erro da ciência, de possível erro da ciência, já que os 2 cientistas não garantiram 100% que o cometa chocar-se-ia com a Terra. Existe uma pequena fração de possibilidade de não. Até porque não quer a presidenta indispor-se com o Congresso, por exemplo, pedindo algo como: vamos destruí-lo com bombas atômicas. Não, é tempo de eleição, não dá para nem mexer nisso, vamos deixar a coisa passar. Pois é. O problema é que a idiotia não está restrita ao mandatário ou à mandatária do país, e sim toda a população está na mesma vibe, por assim dizer. Existe ali em Washington, D.C., todo um arcabouço de comunicação, e os 2 cientistas então embarcam num rally para explicar o que está para acontecer com a Terra. E o povão, imerso nas redes sociais, acaba discutindo coisas que são periféricas ao problema, como, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, não é exatamente o do filme, mas esclarece a reação do povo diante daquela notícia. Será que devo usar máscara quando o cometa chegar? Ou então, devo estar com as unhas pintadas, o cabelo cortado ou não?
E claro, os haters de sempre, dizendo que aquilo é uma bobagem, que não está provado. Outros vão até mais longe, dizendo a teoria da conspiração, não existe tal cometa, e assim por diante. Então as pessoas passam a se preocupar apenas com os resultados da informação e não com o conteúdo da informação. Ah, aquela cientista, ela quer espalhar o pânico onde já se viu, e por aí vamos, até que finalmente o cometa chega e parte a Terra em bilhões de pedacinhos, a vagar pelo espaço infinito eternamente. Acabou tudo. Pois é só um filme, mas o problema é que o filme nos constrange porque já não sabemos mais se estamos na ficção ou na realidade, porque a fronteira entre a ficção e a realidade está rompida. E só o que temos pela frente ou no nosso entorno é a idiotia real, ou melhor, virtual, sei lá, a idiotia, enfim. Nós não sabemos mais o que é ficção e o que é realidade, e a percepção do acidente, da tragédia, não nos causa nenhum pavor, ou melhor, não nos causa mais preocupação, e sim nos preocupamos com os emissários de uma possível verdade que está por aí. Logo, nós somos exatamente os personagens de um filme idiota feito por idiotas. Sim, esta é a outra parte do filme, um detalhe bastante curioso. O filme nos alerta, nos implora para que acordemos, mostrando que a idiotia nos levará a um fatídico fim. Porém, o curioso é que o filme é feito por idiotas, como DiCaprio e Meryl Streep, por exemplo. Fina ironia, coisa de fim dos tempos. O filme é pra lá de apocalíptico não porque um cometa que destruirá a Terra está em rota de colisão com a mesma, e sim porque perdemos a inteligência. E aqui eu preciso fazer um meia-culpa. Eu, durante muito tempo, me preocupei com a redução populacional que está nas planilhas ou na agenda do novo normal, da nova ordem, sem me dar conta que outra redução muito bem executada já estava em fase final, a redução da inteligência. Nós já não somos capazes do simples raciocínio lógico, quanto menos da percepção da realidade. E isso é apocalíptico. Esta é a maior tragédia em que vivemos. Querem um exemplo? Pois bem, vou dar um exemplo da vida real, que, repito, já não se distingue mais da ficção nem da idiotia. Ontem, o médico oficial do governo americano, Dr. Antônio Fauci, disse literalmente o seguinte, abre aspas, nesta manhã falei com a ciência e ela me disse que o verdadeiro culpado pelo covidão em estados da esquerda, como Nova York e Flórida, é Ron DeSantis, o governador da Flórida. Sim, acreditem, o doutor Antônio Fauci disse exatamente isso. Ontem de manhã conversei com a ciência e ela me disse que estados como Nova York e Flórida estão super contaminados por novas variantes, né? As cepetes do covidão, por culpa do Ron DeSantis. E aí, é claro, não podemos ter outra reação senão essa de nos encontrarmos de repente imersos no mundo da mentira e da idiotia. Como assim falou com a ciência cara pálida? Vejam, a esquerda, na sua revisão histórica, acusa a Idade Média de ser a Idade das Trevas, porque a ciência na Idade Média era desprezada. As pessoas acreditavam em Deus, acreditavam que a Terra era o centro do universo. Ora, vejam vocês, aquela sim foi a Idade das Trevas, hoje não. Hoje, depois do Iluminismo,
entramos no mundo da razão, regido pela ciência. Mas a ciência quem é? A ciência é uma entidade sobrenatural que fala com o doutor Antônio Falso e outros iluminados. Perceberam? A ciência hoje, que rege o mundo, para esta gente absolutamente científica, é uma entidade sobrenatural. É claro que estamos num mundo diabólico, porque aqui, fazendo da ciência uma entidade sobrenatural, quase um Deus, que conversa com uns poucos, é que de fato vivenciamos o reino das trevas. Querem outra razão de que estamos de fato no reino das trevas em nome de uma entidade abstrata e sobrenatural que ninguém nunca viu? Vejam este artigo, vou ler parte dele, publicado hoje no SGT Repórter, assinado por C.J. Hopkins. Lá pelas tantas ele diz: aqui na Europa as coisas estão particularmente fascistas. Um por um, os países do novo normal estão implementando sistemas de segregação social, ordenando bloqueios de não picados e perseguindo aqueles que se recusam a se conformar à ideologia oficial do novo normal. A Áustria tornou as picadas obrigatórias. A Alemanha está prestes a fazer o mesmo. Os passes da Covid foram aprovados no Reino Unido. A Grécia está multando os aposentados não picados, reduzindo o valor de seus pagamentos de pensão. E os suecos estão simplesmente se lascando. E assim por diante, diz o texto. Mas ele diz mais. Na nova Alemanha normal, os não picados estão de fato sob prisão domiciliar. Estamos banidos da sociedade, estamos proibidos de viajar, estamos proibidos de protestar. Nossos escritos são censurados, somos demonizados, desumanizados pelo governo do novo normal, pelo Estado e pela mídia corporativa e pelas massas do novo normal, diariamente, dia após dia. Novos esquadrões de GUN normais, ou seja, as polícias do pensamento, as polícias da normalidade, não estou me referindo apenas ao corpo policial, a todos aqueles que policiam as vidas alheias, a população idiotizada em geral, vagam pelas ruas, brutalizando aposentados, invadindo barbearias, checando papéis, medindo distâncias sociais, literalmente, com varas ou com trenas, com fitas métricas. Literalmente. Esta polícia, esta nova Gestapo, chegou a prender um Papai Noel por não usar máscara em shopping. Naquelas comemoraçõezinhas de Natal em praça de alimentação de shopping. O pobre coitado estava lá com sua barba sem máscara e foi punido. E aí? As trevas certamente tomaram conta, em nome da ciência. Então, esta acusação toda a uma era que ergueu as maiores catedrais, as catedrais que são praticamente inimitáveis hoje, é considerada a era da escuridão. E nós, no mundo da ciência, imbecilizados, idiotizados até a medula, somos o mundo da luz. Pois é. Então, daí porque já não podemos diferenciar mais o que é ficção e o que é realidade. Estamos todos imersos num filme cujo cenário é mentiroso, cujos protagonistas e atores coadjuvantes são ou opressores ou oprimidos e, via de regra, idiotizados, e na plateia apenas a galhofa diabólica. Alguém está rindo desta pobre humanidade.
Pergunta-se: como foi que chegamos nisso? Ora, a resposta é simples. Foi quando paramos de olhar para o céu. Daí porque o nome do filme cai muito bem. Não olhe para o céu.